Capítulo 11 do livro de Hebreus é chamado o capítulo da fé. Nele nós encontramos a definição de fé, como já vimos nesta semana, no verso 1. É a certeza das coisas que esperam, a convicção dos fatos que não se veem. Portanto, a criação e o que esperamos, o advento do Senhor Jesus Cristo. Vemos ainda no verso 6, a maneira de agradar a Deus. Agradamos a Deus mediante a fé na sua existência, na certeza de que o Senhor atende os que o buscam. Temos ainda nesse capítulo 11 a galeria dos personagens que atuaram movidos pela fé, os heróis da fé. Enoque que agradou a Deus. Noé que preparou a arca. Abraão que obedeceu a Deus partindo para onde o Senhor queria mandar, ele não sabia para onde. Sara que engravidou na velhice. Isaque que abençoou Jacó e Esaú. Jacó que abençoou os filhos de José. Moisés que recusou ser chamado filho da filha de Faraó. Celebrou a Páscoa, atravessou o Mar Vermelho. Raabe, que escondeu os espias quando foram ver Jericó. E outros que testemunharam, lutaram e foram perseguidos. Nesses personagens, irmãos, nós vemos que a fé sempre se manifestou através de ações. A fé não é uma teoria, mas a fé se manifesta em ações, em atitudes, as obras da fé. Como fortalecer a nossa fé e animar outros com fé vacilante? O que é que devemos fazer? Nossa lição apresenta algumas sugestões. Eu sugiro que vocês leiam com cuidado cada uma dessas sugestões e as passagens correspondentes. Eu vou agora passar por elas. Uma fé pequenina como um grão de mostarda é poderosa e suficiente para fazer crescer o nosso relacionamento com Deus. Como a Bíblia diz lá em Mateus 17:20, ela pode remover montanhas. Se você estiver disposto a cooperar com Deus, Ele fará a sua fé crescer. Mas ainda, irmãos, a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Ouvir Deus falando através da sua palavra, da Bíblia Sagrada. As boas novas de Cristo Jesus. Assuma o compromisso diário do estudo da Bíblia e da oração. Peça a Deus que aumente sua fé. Lucas 17:5. Assim como o pai que foi a Jesus com o filho endemoniado e disse: Eu creio, ajuda-me na minha falta de fé, reconheça sua incredulidade e suplique a Deus que aumente sua fé. Ajuda-me a ter mais fé. Ou como disseram os discípulos, faça a nossa fé crescer. A fé e dúvida podem existir juntas. Mateus 9:24. Ou melhor, Marcos 9:24. Não se afaste de Deus só porque tem questionamentos. É importante desenvolver a salvação com temor e tremor e conservar nossa própria fé, em vez de tentar torná-la emprestada dos outros, como tentaram fazer as 5 virgens. Não podemos emprestar a fé dos outros. Cada um de nós deve ter a sua própria fé. Devemos operar a nossa salvação, particularmente cada um de nós, trabalhar pela nossa salvação. Responda ao Espírito Santo e peça mais a presença dele em sua vida. Exercite a fé. Lembre-se que a fé não é um sentimento, mas a decisão de crer. E mesmo quando tudo parece escuro, é que você não o vê, Deus está lá. Vivemos pela fé, não vivemos por aquilo que vemos. É preciso decidir ter fé. O Senhor quer dar a fé a cada um. O Senhor dá uma parte para cada um. Mas nós precisamos operar a nossa fé. É o Espírito Santo que faz isso, que nos ajuda a fazer isso, mas nós devemos permitir que o Espírito Santo faça isso. Deus esteja com cada um de nós, mas que nós estejamos decidindo a ter fé. Que nós tenhamos tomado a decisão de ter fé e trabalhemos por isso. Ouvindo a palavra de Deus, deixando que o Espírito Santo trabalhe, para que a gente possa, então, a cada dia,
aumentar um pouquinho mais a nossa fé. E o Senhor vai completar a nossa fé no momento em que Ele voltar, no momento em que o Senhor Jesus voltar. Ele vai completar em cada um de nós aquilo que estiver faltando, desde que tenhamos demonstrado na nossa vida o empenho de chegar cada vez mais perto do Senhor Deus e do Senhor Jesus Cristo.